Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A manchete chocou o Palmeiras e o futebol brasileiro. Proposta do BTG Pactual para transformar o clube em Sociedade Anônima do Futebol, SAF, foi fixada em 2 bilhões de reais e, surpreendentemente, acordo fechado com a presidente Leila Pereira. A notícia desperta dúvidas, paixões, esperanças e medo, tudo ao mesmo tempo. O que se abre com essa nova era? E o que se perde? Palmeiras vive uma encruzilhada. De um lado, a necessidade de modernização financeira, de outra, os ecos de uma tradição de torcedor, de identidade, de mando próprio. O BTG Pactual, banco de investimento com braço firme nos negócios, surge não só com o dinheiro, mas com a promessa de gestão mais profissional, metas ambiciosas, nova governança, em troca de percentual de controle ou participação, como tipicamente ocorre em SAFs. Leila Pereira, até então presidente que operava dentro de modelo associativo, aceitou os termos. Por 2 bilhões de reais, o clube dá um passo decisivo. Há quem veja nisso um sopro de oxigênio. Palmeiras chega a esta proposta em meio a desafios próprios, dívidas, necessidade de investimentos em infraestrutura, categoria de base, contratações e manutenção de elenco competitivo. O futebol se tornou cada vez mais caro, e clubes como o Verdão têm buscado caminhos para equilibrar contas sem abrir mão de disputar em alto nível. O aporte financeiro pesado tem potencial de redefinir capacidades de investimento, renovar compromissos, impulsionar projetos parados ou subfinanciados. Mas nem tudo é promessa de glória. A SAF exige concessões. Quem detém capital espera retorno, poder de decisão, transparência rígida, talvez até interferência em decisões que historicamente pertencem à diretoria eleita ou à presidência. Leila Pereira, ao aceitar os termos, provavelmente negociou salvaguardas, cláusulas que garantam que a alma do clube não seja vendida, que a torcida mantenha a voz, que símbolos e raízes culturais fiquem preservados. Pergunta: essas proteções são suficientes? Neste momento, Palmeiras ocupa 3 posições abaixo do topo no Brasileirão de 2025, está em terceiro lugar, atrás de Flamengo e Cruzeiro, mas bem à frente da maioria. O desempenho tem sido positivo, mas não dominante. Há jogos em que a equipe ressente-se de oscilações, de falta de profundidade no elenco, de momentos de apatia. Abel Ferreira, técnico experiente com histórico vitorioso no clube, está no comando, tentando extrair consistência. A terceira colocação até aqui no Brasileiro reflete bem esse limiar. Palmeiras é competitivo, está entre os favoritos, mas não consegue distanciar seus rivais com segurança. O aproveitamento demonstra capacidade, mas também escassez de margem de erro, um tropeço, uma lesão, uma queda de rendimento e o time pode ficar para trás. A pressão sobre técnico, elenco e gestão é constante, porque torcida e diretoria esperam títulos, campanhas fortes, vitórias decisivas. Com a proposta da SAF, abre-se caminho para que Palmeiras fortaleça seu elenco, acomode dívidas, modernize estruturas, estádio, centros de treinamento, logística, invista em tecnologia e talvez nas categorias de base. O aporte do BTG pode comprar competitividade em escala, acelerar processos que hoje demandam anos ou ficam reféns de receitas incertas ou de sazonalidades. Em teoria, pode alavancar a ambição do clube, não só no Brasil, mas também nos torneios internacionais. Por outro lado, o risco de descompasso entre expectativas e realidade é alto. Se o aporte não for bem gerido, se o controle acionário ficar às margens do institucional, se metas e lucros exigidos pelo investidor privado atropelarem planejamento esportivo ou social, Palmeiras pode se ver em tensão interna, entre o que a torcida espera, títulos, identidade, tradição, e o que o modelo exige, retenção de custos, rentabilidade, transparência, restrições. A memória do clube, sua cultura de massa, suas cores, sua história, tudo isso pode sofrer se não houver equilíbrio. Também há impacto simbólico. O Palmeiras, clube fundado em 1914, historicamente operando no modelo associativo, dá um passo de ruptura.
Outros clubes brasileiros já migraram ou tentaram migrar para a SAF, mas nem sempre com sucesso ou sem controvérsias. Manchetes de jornais, redes sociais, debates de bastidor. Quem detém o poder real? Quem controla decisões esportivas, contratações, marketing, uso de imagem? Quem presta contas para quem? A transparência exigida pode separar o que será mera transação financeira do que será revolução institucional. A parte disso, Leila Pereira consolida-se como figura decisiva. Presidente com perfil de investimento agressivo, visão de crescimento, já mostrava disposição para modernizar o Palmeiras. Fechar esse acordo com o BTG por 2 bilhões mostra ambição, mas também coragem para enfrentar resistências, para negociar com grandes agentes, para abrir mão potencial de parte do controle, embora mantenha, por enquanto, uma liderança institucional. O futuro de sua gestão se entrelaça com este acordo, sucesso dele enaltece-a, tropeços poderão desgastá-la. Abel Ferreira, por sua vez, observa esse cenário com expectativa. Ele que já conquistou títulos importantes no comando do Palmeiras, sabe que o futebol não perdoa displicências. Se vierem reforços, condições melhores, estrutura de apoio, sua tarefa pode se tornar menos árdua. Mas ele também sabe que exigência será maior, resultados imediatos, padrões elevados. Torcedor vai esperar que o novo modelo transforme o Palmeiras não apenas em gigante financeiro, mas em referência de eficiência dentro de campo. Enquanto o torneio nacional prossegue, Palmeiras segue com chance real de título. A tabela mostra o Verdão soma 43 pontos em 20 jogos, com campanha de 13 vitórias, 4 empates e apenas 3 derrotas, saldo de gols positivo, 28 gols marcados, 16 sofridos, e isso coloca como o terceiro colocado no Brasileiro. A margem para alcançar ou superar Flamengo ou Cruzeiro existe, mas dependerá de consistência, da entrega em jogos decisivos, de evitar os tropeços típicos de times grandes. Se o modelo SAF funcionar, Palmeiras pode aplicar recursos para contratar jogadores de impacto, promover melhor gestão de elenco, reduzir o peso de dívidas, investir em infraestrutura e aprendizado institucional, botar ordem em processos que hoje custam caro por falta de escala ou burocracia. Pode até redefinir contrato de jogadores, negociar patrocínios maiores, explorar marketing global, franquear sua marca fora do Brasil, reorganizar finanças para diminuir dependência de receitas de bilheterias, transferências ou cotas de TV. Resta saber como ficará a relação com sócios antigos, aqueles que compram cadeiras cativas, frequentam arquibancadas, bancam mensalidades, sustentam a paixão, se sentirão representados nesse novo modelo. Que participação terão nos corpos decisórios? Que poder de veto ou de voz em decisões fundamentais? Sem diálogo claro, sem compromisso visível com a base social, o risco de alienação aumenta. O cronograma será determinante. Quando o BTG assume participação? Quais parcelas de controle? Em quantos anos Palmeiras deixará de operar no modelo puramente associativo? Quais indicadores o investidor usará para medir retorno? Quais contrapartidas para a gestão puxar compromissos longos, mesmo se resultados esportivos oscilem? Em acordos assim, muitas vezes cláusulas mal desenhadas podem gerar gargalos, disputas judiciais ou política interna. Por fim, essa notícia marca um divisor de águas. Palmeiras está às portas de uma nova era, possivelmente com mais recursos, expectativa maior, riscos proporcionais. Se for bem executada, com transparência, respeito à história, participação da torcida e profissionalismo, a SAF poderá catapultar o clube a patamares ainda mais altos. Se for mal executada, poderá gerar divisões, arrependimentos, conflitos. O equilíbrio será difícil, mas imprescindível para que os 2 bilhões pagos sejam apenas o início de um novo capítulo glorioso, não o prelúdio de traição às raízes. A notícia da proposta do BTG Pactual fechada com Leila Pereira imediatamente reverberou entre os torcedores do Palmeiras. Nas redes sociais, grupos de WhatsApp, fóruns e arquibancadas, misturam-se perplexidade, esperança, apreensão. Há quem veja na negociação alívio financeiro, possibilidade de reforços, melhoria de estrutura, mas muitos manifestam receio de que o clube deixe de pertencer verdadeiramente à sua torcida. Alguns falam em o vender a alma, em troca de identidade por cifrões. Outros, porém,
consideram inevitável. Acreditam que o modelo associativo atual não dá conta de suportar os custos astronômicos do futebol moderno. As manifestações organizadas seguiram a linha das críticas, em jogos recentes, sob vaias, cartazes questionando transparência, exigindo que qualquer mudança no estatuto seja submetida à consulta ampla de sócios. Organizadas palmeirenses já encaminharam pedidos formais de explicações à diretoria, cobrando acesso a todos os detalhes do contrato com o BTG, cláusulas, participações, garantias e eventuais riscos. Há também correntes entre a torcida que pedem que o acordo inclua cláusulas de proteção, como limitação de porcentagem de controle externo, veto de sócios para medidas drásticas, manutenção de símbolos e prerrogativas históricas do clube. No meio disso tudo, Abel Ferreira e o elenco observam com atenção. O técnico sabe que parte da pressão sobre seus ombros decorre de expectativas que um investimento significativo tende a gerar, reforços de peso, renovação no plantel, resultados imediatos. Há quem diga que o jogador que venha será cobrado não só pelo talento, mas por justificativa de custo. Ferreira já manifestou preocupação em manter ambiente equilibrado, agenda focada, pois sabe que promessas são frágeis se não decorrerem em entrega. No plano jurídico e fiscal, o modelo SAF vem com desafios e operações complexas. No Brasil, a Lei 14.193/2021 estabelece regras para a transformação de clubes em SAF, exigindo, por exemplo, quitação ou reestruturação de dívidas trabalhistas e cíveis em prazos definidos, bem como mecanismos de governança, transparência, prestação de contas. Qualquer acordo precisa observar essas normas, inclusive em termos de participação societária, acionistas majoritários, direitos de voto e garantias legais para minoritários, no caso, sócios tradicionais, torcedores, conselheiros. Tributação também entra na equação. O modelo SAF permite algumas vantagens fiscais em comparação a associações sem fins lucrativos, mas não isenta de obrigações. Impostos sobre sociedades, sobre lucros, sobre transações comerciais, rendas de marketing, direitos de imagem, patrocínios, tudo isso precisa ser cuidadosamente dimensionado. Falhas nessa área já causaram dor de cabeça para outras instituições. A legislação prevê a abertura de novas empresas, transferência de ativos, novas contabilidades, auditorias externas, e isso exige assessoramento jurídico robusto. Comparar com outros clubes brasileiros que já adotaram ou vêm adotando o modelo SAF ajuda a entender os riscos e oportunidades do Palmeiras. Exemplos de sucesso são citados: o Bahia, cuja SAF, em parceria com o City Futebol Group, conseguiu reduzir consideravelmente suas dívidas em curto prazo, realizar investimentos significativos e melhorar desempenho esportivo. Também o Botafogo tem sido frequentemente mencionado como caso de gestão moderna, com investimento externo, reestruturação administrativa e recuperação de competitividade. Mas existem também avisos de maus exemplos: clubes que assumiram SAF, fizeram grandes promessas, mas sofreram com negociações mal feitas, dívidas mal dimensionadas, conflitos entre acionistas ou entre poder privado e torcedores. A transparência é um ponto-chave. Acordos obscuros ou cláusulas confidenciais geram desconfiança, ações judiciais, litígios internos. Há relatos de ex-dirigentes cujas gestões deixaram obrigações trabalhistas ou fiscais que o novo proprietário teve dificuldades para absorver. Um ponto técnico importante: valor de mercado das SAFs no Brasil. Estimativas feitas por empresas de marketing esportivo apontam que algumas das SAFs já valem mais que muitos dos clubes tradicionais do modelo antigo. Por exemplo, o Atlético MG aparece como a SAF mais valiosa do país, seguido por Botafogo, Cruzeiro e Vasco. Isso serve como referência para se avaliar se o valor de 2 bilhões fixado para Palmeiras com o BTG está compatível com o porte, marca, receita atual, potencial de crescimento e visibilidade do clube. Torcida de outros clubes também já enfrentou rupturas semelhantes. Quando o Bahia mudou para a SAF, muitos sócios preocupados com perda de autonomia. No Vasco, no momento de adesão ao modelo SAF, houve intenso debate sobre quais percentuais serão mantidos sob controle interno ou externo. No Coritiba, quando ocorreu o controle via Trecorp, torcedores cobraram transparência para que os direitos de voto e símbolos do clube fossem protegidos. Voltando ao Palmeiras,
resta saber como será o processo de aprovação disso junto ao Conselho Deliberativo e aos sócios. Provavelmente haverá exigência de assembleias, ratificações estatutárias, possivelmente votação com quórum elevado. Esses trâmites jurídicos não são rápidos, e há risco de atrasos ou contestações. Se não forem conduzidos de forma transparente, podem gerar rupturas internas, até judiciais. Por fim, os cenários futuros variam bastante. Num cenário otimista, o Palmeiras consolidaria a SAF, com o BTG dando aporte, assumindo parte do controle, permitindo grande investimento, mantendo a identidade do clube, e alcançando títulos nacionais e internacionais, talvez reforçando o elenco, reconstruindo categorias de base, modernizando o estádio ou centro de treinamento. Num cenário conservador melancólico, o clube assume dívidas inesperadas, o controle externo interfere demais, a torcida se sente excluída, há crises internas, o desempenho esportivo oscila ou cai. Olá torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! Nos bastidores da academia de futebol, enquanto os primeiros ajustes administrativos e legais são iniciados, o ambiente é de transição silenciosa, mas intensa. Pessoas-chave da diretoria foram deslocadas para se dedicarem exclusivamente ao processo de transição SAF, enquanto o restante da equipe mantém o foco no desempenho esportivo. O próprio Abel Ferreira, embora sempre reservado quando o assunto foge dos quatro cantos do gramado, teve reuniões internas com a diretoria para entender como o novo modelo afetará o dia a dia do futebol. A promessa feita a ele, e ao elenco, foi clara: a SAF trará mais estrutura, mais recursos, menos burocracia. Mas até que se prove nos resultados, isso ainda é expectativa. Na imprensa esportiva, o debate também ferve. Alguns analistas apontam que o Palmeiras pode estar se antecipando a uma tendência irreversível. Os grandes clubes brasileiros precisarão, mais cedo ou mais tarde, encontrar fontes alternativas e sustentáveis de financiamento, e a SAF é uma via. Outros, porém, veem com ressalvas a concentração de poder na figura de investidores institucionais, ainda mais em um clube que, há pouco tempo, vivia uma estabilidade política rara no futebol brasileiro. A pergunta que paira é: até que ponto o poder de decisão do Palmeiras continuará sendo palmeirense? No centro de tudo está ela, Leila Pereira. Figura de personalidade forte, empresária de sucesso, torcedora declarada e presidente que já protagonizou altos e baixos à frente do clube. Com o acordo de 2 bilhões com o BTG, Leila selou talvez a decisão mais impactante de toda a sua gestão. De um lado, a coragem de fechar um negócio de altíssimo risco político. De outro, o desafio de manter a confiança da torcida, que nunca aceita ver o clube como mera marca de vitrine, mas como extensão viva de suas paixões, memórias e identidade. O próximo passo será o detalhamento público do contrato. A diretoria promete publicar um relatório minucioso aos sócios nas próximas semanas, descrevendo cláusulas de investimento, prazos de entrada em vigor, obrigações do BTG, direitos do clube, estrutura de governança e possíveis penalidades em caso de descumprimento. Também deve ocorrer uma série de reuniões explicativas com conselheiros, comissões internas e com torcedores organizados, tudo para tentar evitar ruídos, interpretações distorcidas ou surgimento de boatos que comprometam o andamento da transição. Caso a SAF do Palmeiras seja bem-sucedida, poderá inspirar outras agremiações a adotarem um modelo com mais confiança, ou pelo menos com mais estrutura. Um clube vencedor, bem gerido, financeiramente estável e com presença internacional consolidada poderia colocar o Brasil novamente em posição de exportador de grandes cases de futebol. O caminho é longo, cheio de curvas e buracos, mas começa agora com uma assinatura que envolve cifras bilionárias e repercussão nacional. Ao torcedor alviverde resta vigilância e participação. O amor pelo clube transcende modelos jurídicos ou contábeis, e a história já mostrou que, quando o torcedor se omite, o clube perde a alma. A SAF pode ser o trampolim que o Palmeiras precisava para conquistar o mundo. Mas sem diálogo, cuidado e preservação da essência, pode se tornar um salto no escuro. E o Palmeiras, tantas vezes campeão contra todas as probabilidades, não pode ser reduzido a ativo de planilha.
A temporada de 2025 ainda reserva desafios esportivos importantes. O Brasileirão segue acirrado, com o Verdão firme na luta pelo título, e a Libertadores, como sempre, paira como obsessão. Se o dinheiro da SAF chegar a tempo e for bem empregado, Abel Ferreira poderá contar com reforços já na próxima janela, aumentando as chances de glória no curto prazo. Mas os reflexos reais desse novo capítulo serão sentidos nos próximos anos. Talvez uma década inteira seja necessária para que o impacto completo do acordo seja compreendido. Em paralelo, o mercado já se movimenta. Empresários, agentes de atletas, fundos internacionais de investimento e conglomerados europeus acompanham de perto o que acontece no Palmeiras. O valor pago pelo BTG Pactual, embora robusto, pode ser apenas o início de uma nova onda de aquisições e apostas em clubes brasileiros. Há quem diga que o próprio mercado da bola sul-americano será reconfigurado a partir desse movimento, e o Palmeiras estará no centro dessa transformação. A imagem de Leila Pereira ao lado de representantes do BTG, selando o acordo, já entrou para a história do clube. O retrato não mostra apenas um contrato assinado, mas um divisor de águas. O que começou como uma especulação de bastidor virou manchete principal, mudou rumos internos, agitou a torcida e colocou o Verdão na vanguarda de uma revolução que, queiram ou não, veio para ficar. E agora não há mais volta. O Palmeiras entrou na era da SAF com todos os riscos e promessas que isso carrega. Com isso, resta à torcida esperar, pressionar, participar. A sociedade anônima do futebol pode se tornar a sociedade de amor do futebol, se for feita com o coração verde e branco pulsando junto. Mas também pode se perder no labirinto frio das cifras, dos contratos e das metas corporativas. Tudo dependerá de como será escrita essa nova etapa da história palmeirense. O tempo dirá se os 2 bilhões compraram o futuro ou hipotecaram o passado. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.